No episódio desta semana temos um especial AI Act. Como se aplica para os martyrs, o que podemos nós fazer, saibam tudo. E descobrem se estão ilegais ou não. Fiquem por aí. Marketing por idiotas. Olá a todos, o meu nome é Diogo Abrantes da Silva e estou aqui com o Miguel Rão Vieira. Alô pessoal. Estou aqui também com o Frederico Carvalho. Olá, olá. E neste episódio especial temos o Pedro Val Gonçalves. Olá. Olá, Pedro. O Pedro é um especialista que vem realmente clarificar, ou tentarmos, não é? Pelo menos vamos perceber isso, porque já percebemos, o Pedro começou logo a dizer que os martyrs é o departamento mais difícil com quem trabalhar, não é, Pedro? Normalmente é. Estamos sempre a esticar a corda. Sempre a esticar a corda, mas ainda bem, faz-nos pensar, não é? Muito bem, então este episódio especial vamos falar sobre o AI Act para esclarecer todas as dúvidas que vocês também deixaram pelo WhatsApp. Mas antes, Frederico Carvalho, quem é o nosso convidado? Pedro Val Gonçalves é advogado há mais de 30 anos, com passagens pela 4 Casas, Pfizer, como diretor jurídico e administrador, GSK, exatamente, foi o que eu disse, só que DPO e Compliance Officer e Unbabel VP Legal. É hoje General Counsel da ZUP, cofundador Center for Responsible AI, foi perito convidado pela Comissão Europeia na redação do Código de Práticas para Inteligência Artificial Generativa e representa investigadores em Bruxelas na defesa do treino de modelos abertos. Escreve sobre Direito e Inteligência Artificial no jornal Sol, saxofonista, piloto em formação e apresentador de rádio. Uau! Escolhemos a dedo. Diz-me uma coisa só para eu ficar mais descansado. Tu não estás ligado neste momento a nenhuma entidade que passe multas. Podemos falar contigo à vontade? Ou... Por acaso podem falar comigo à vontade. Não estou ligado a nenhuma entidade diretamente, mas conheço gente que até pode estar. Ou seja, estamos completamente dependentes da tua boa vontade. Muito bem, antes de começarmos aqui com algumas das questões, deixem-me convidar-vos a subscrever, como é óbvio, não é? Gente, subscrevam, não se esqueçam, seja no Spotify, no Apple Podcast, no YouTube Music, estejam à vontade, subscrevam para terem acesso então ao próximo episódio. Mas, sem mais demoras, como gostamos aqui no podcast, vamos ao valor. E, Pedro, para darmos aqui um enquadramento para quem não conhece nada sobre o AI Act, ok? Eu queria que nos falasses um pouco, se calhar, sobre o preâmbulo, que é para que é que existe este AI Act? Consegues, assim, uma forma sumarizada, o que é que ele vem fazer? Achei muito curioso, vindo de uma pessoa de marketing, falar logo no preâmbulo, porque é como os considerandos nos contratos, não é? É que normalmente as pessoas desvalorizam, muitos colegas meus desvalorizam e olham só para as cláusulas, mas normalmente, muitas das vezes, os preâmbulos e os considerandos são tão ou mais importantes que o resto, não é? E temos o exemplo disso no Regulamento Geral de Proteção de Dados, onde isso também temos mais considerandos do que artigos, não é? Este regulamento europeu de inteligência artificial, ele procurou, no fundo, ponto número 1, proteger os direitos das pessoas, os direitos, liberdades e garantias das pessoas que possam estar sujeitas a sistemas automatizados de inteligência artificial. Tentou, no fundo, também proteger as pequenas e médias empresas através de mecanismos de simplificação face aos grandes que é necessário, não é? Que é necessário, sim. Pelo menos tentou isso, nomeadamente através da futura criação das chamadas Regulatory Sandboxes, que são ambientes de testagem de novos modelos, em que no fundo as PMEs, as pequenas e médias empresas, vão poder ter acesso a isso. E depois o regulamento teve uma opção de definição dos sistemas de inteligência artificial, no fundo, baseado em risco. Consoante, genericamente, para o comum dos mortais e para nós todos, é consoante o efeito que ele provoca nas pessoas. E há vários níveis de risco, certo? E há vários níveis de risco. O risco vai desde o risco inaceitável, como por exemplo, se estivermos a falar de discriminação, de mensagens mais subliminares, de manipulação, exatamente, manipulação. Isso é super interessante, não é? Isto está muito relacionado com marketing, não é? Atenção, exatamente, gente. Isso são aquelas práticas que, nos termos do regulamento, são absolutamente proibidas. Portanto, já são proibidas desde fevereiro de 2025.
E portanto, eu sei que muitas das vezes, e todos nós assistimos ainda hoje em dia, não é de agora, não é por causa da inteligência artificial que temos esse tipo de mensagens subliminares, até quando entramos no supermercado. Ainda precisa ser subliminar. Tivemos o caso da política, não é? Tipo os deepfakes do Chega e coisas do género, que é um bom caso em que é difícil. Sim, mas aqui aplica-se a coisas que passam mais despercebidas, não é tão óbvio. Não é? Isso. Então, esse aqui é o escândalo, que é, se no óbvio não há um efeito legal, como é que o regulamento é depois na prática aplicado? Pronto, não é só o regulamento em si que é aplicado, nós temos outras legislações que nos permitem proteger esses mesmos direitos das pessoas. E, portanto, independente, o regulamento ele regula aquilo que é o efeito direto de um modelo que se chama inteligência artificial. Agora, a questão dos deepfakes, a questão das mensagens subliminares, tudo isso também é protegido, ou já era protegido através de outro tipo de legislação, nomeadamente a defesa do consumidor. Sim, porque imagina, da publicidade enganosa. No nível inaceitável, fui buscar um slide de uma formaçãozinha que eu Ótimo. dou. Ele falava sobre pontuação social. Por exemplo, temos um sistema que está a dizer-nos, nós na sociedade, qual é que é a nossa posição. Isto pode funcionar a nível de crédito, a nível de acesso a serviços, não é? Exatamente. E isso é algo que é absolutamente inaceitável de se poder fazer através de um sistema que é... O problema da inteligência artificial é que é a chamada black box. Aliás, que é, no fundo, o sistema é opaco, nós não sabemos o que é que está ali dentro. Nem os próprios criadores. Os próprios criadores, na parte da IA generativa, eles próprios já não te conseguem verdadeiramente explicar. Aliás, pode fazer os cálculos são demasiado complexos, não é? O que é que está aí? Quando estamos a falar de esquemas neuronais, não é? Que seguem, no fundo, é algo muito parecido com aquilo que nós temos na nossa cabeça, é complexo. Portanto, é complexo. Portanto, não é uma opacidade. Quando se fala, nós nas discussões que tivemos na Comissão Europeia, onde estava também a Amazon, a Apple, a única que basicamente estavam todas as grandes, falava-se precisamente nisso, na questão da transparência e da obrigação dos developers, são bem a palavra em inglês. Programadores. Sim, desses sistemas, programadores, obrigado. Terem que explicar o modelo, a explicabilidade do modelo. Sim. Portanto, isso é muito complexo. Achas que já passámos o ponto? Desculpa. Achas que já passámos o ponto do não retorno? Já ninguém sabe explicar. O que é que queres dizer com isso? Já ninguém sabe explicar como é que isto funciona, é uma black box, e nunca mais na história da humanidade alguém vai saber explicar como é que isto funciona. Eu não acho que isso seja totalmente verdade. Eu acho que há quem explique. Pode não o divulgar. Por razões várias. Certo. Por razões várias pode não o divulgar. Aliás, e tanto isso é verdade que verdadeiramente a inteligência artificial está dominada por 4 ou 5 players a nível mundial. Que inclusive se participam uns nos outros, não é? Certo. Portanto, eu não creio que seja tanto assim. Aliás, e temos o caso aliás, estamos a falar antes de entrar aqui da Anthropic e do Mito, e para quem não sabe começou com uma fuga de dados da Anthropic, do Claude, mais conhecido por Claude, em que é um sistema de inteligência artificial que consegue fazer aquilo que nunca nenhum humano conseguiu fazer, que foi entrar em tudo o que são sistemas de segurança de bancos, de instituições governamentais, etc. Portanto, a Anthropic sabia perfeitamente o que é que estava a fazer. Pois. Espera aí, temos que nos focar aqui. Muito. É isso. Exato. Havia 3 níveis, não é? Não só falámos do primeiro. Só falámos do primeiro. E eu tinha uma curiosidade muito rápida, porque, repara, uma coisa é... Eu tenho acesso ao Claude, eu tenho acesso a um LLM, e o sistema até poderia fechar a minha conta por perceber que eu não estou a cumprir com as tais regras do aceitável. Mas a partir do momento que eu abro uma VPS, compro um Mac Mini, meto lá um Gema 4 ou meto lá um sistema qualquer e eu consigo fazer o tal scoring social, onde é que entra o controle do regulamento aí? Como assim? Como é que fazes isso? Espera aí, ok. Então, é uma pergunta de infraestrutura, não é uma pergunta... Foi aqui muito... Então, o que ele está a dizer é que ele instala e cria usa um próprio LLM, não é? Na própria máquina, seja essa uma VPS ou na própria máquina no seu computador. Como é que há um controle sobre esse computador ou essa máquina? Isso não tem a ver com legislação, tem a ver com controle e com a execução das regras. Mas estamos a falar de regras. Há aqui um parâmetro que é inaceitável. Então, mas e o que eu estou a comentar há uma forma muito rápida de contornar. Não queres deixar primeiro explicar os níveis? Mas eu posso responder, já percebi a pergunta. A responsabilidade existe, por isso é que existem autoridades que vão efetuar essa mesma fiscalização e vistoria e auditorias, etc. Okay. E neste caso será a ANACOM, eventualmente a AMA, e portanto
O que se passa nesses casos em concreto é que tu serás responsável e o sistema, o dito LLM, também tem a sua cota parte de responsabilidade porque não tem os guardrails necessários para evitar que isso suceda. Sim, mas ele está a falar de um sistema self-hosted. Se for um sistema self-hosted, ainda mais grave porque és deployer do próprio sistema, estás a criar o próprio sistema. É um bom ponto. Isso leva-me a uma questão que eu queria falar, que é porque realmente o AI Act divide-se nestes tipos de o que é que são prestadores, não é? Nestes tipos diferentes de empresas de risco e riscos, não é? Quais são esses tipos de intervenientes e onde é que se aplica, neste caso, para um departamento de marketing? Sim, nós temos, digamos assim, vamos simplificar, são 3 níveis essencialmente. Temos os deployers, quem desenvolve os próprios sistemas, vulgo, eu gostei, esta palavra é muito jurídica, vulgo. Mas dá logo uma credibilidade diferente. Eu vou começar a usá-la. Quem desenvolve não são os providers? São os providers. Isso, ok. Os deployers é a empresa que desenvolve, que no fundo aplica um determinado modelo a qualquer coisa. Ok. Gera uma imagem. Por exemplo, utiliza o Dale, utiliza o AGN. Ok, portanto, um provider, por exemplo, seria a OpenAI. O provider é a OpenAI, a Anthropic. Essas empresas são os providers, são aqueles que te dão a infraestrutura necessária para que tu possas desenvolver os teus agentes, que tu possas desenvolver os teus sistemas e possas, no fundo, realizar as tuas campanhas de marketing, o que quer que seja. Não cérebros. Como? Dá o cérebro. Exato, não o próprio. Eu não diria que não é o cérebro. São, digamos que os neuróniozinhos todos que permitem desenvolver o teu raciocínio. Sim. E tu depois utilizas o teu raciocínio sobre esses mesmos. Ou por outra. Okay. Há uma pessoa que eu prezo muito, que é o Paulo Dimas, que costuma usar, do Center for Responsible AI, que eu ajudei a criar, costuma usar um exemplo que eu acho muito engraçado, que tem a ver com a culinária. Conta. Que a inteligência artificial é como fazeres um prato de culinária. Juntas os ingredientes todos. Não é? E o deployer, no fundo, dá-te esses ingredientes todos para tu fazeres um prato. E depois tu vais fazer o prato com esses ingredientes, depois ou pões uma pitadinha de sal, ou tiras uma pitadinha de sal, e depois daí vai sair um determinado prato. Que, dependendo das pessoas, pode ser diferente, pessoa para pessoa. Portanto, isto é a IA a funcionar no seu melhor. É um bocadinho parecido com a culinária. Pronto, eles dão a massa e nós moldamos. Dão a massa, dão a farinha, dão o açúcar, aquelas coisas todas. E depois é que põe as quantidades e põe lá mais. E qual é o terceiro tipo? Nós, portanto, já falámos em 2. Portanto, o terceiro é o risco limitado, em que estamos a falar de criação de imagens, por exemplo, quando estamos a falar de clonar as vozes, os chatbots, por exemplo, e em que existem obrigações de transparência. Vão passar a existir obrigações de transparência, dizendo que tudo aquilo que é criado através desses sistemas tem que ter obrigações de informação às pessoas. Ou seja, aquilo que o Fred estava a dizer dos vídeos do Chega que foram imitados, etc., é risco limitado. Em termos de EU AI Act, é risco limitado. Agora, em termos de. Tem outras vertentes que esses. Do Chega ou não, os deepfakes e tal, que violam. Tem outro tipo de legislação que viola, não é? Nomeadamente o direito à defesa do consumidor, portanto, publicidade enganosa, manipulação de imagens, portanto, tudo isso, porque isso, nós temos assistido imenso a isso, não é? Hoje, qualquer ferramenta da Google, qualquer ferramenta do ChatGPT ou o Eleven Labs, se for no caso da voz, é 2 cliques e temos uma imagem, uma cara, uma voz clonada, com muita facilidade. Houve uma altura no início que eles ainda tentavam bloquear. Lembram-se, nós metíamos assim imagens, fotografias no ChatGPT ou qualquer coisa, eles diziam, não, isto não se pode fazer. Mas a partir do momento em que começou a competição mais acesa entre eles, agora já se pode fazer tudo e mais alguma coisa. Vamos colocar a hipótese que, com o aperto que a União Europeia terá sobre essas grandes empresas, eles passam a dizer, não, tens que validar a tua cara de acordo com X pressupostos. Mas com essa hipótese, a minha questão não é sobre os grandes, é sobre aqueles que usam as APIs ou os tokens dos grandes para, em paralelo, perceberem que podem criar um sistema onde podem fazer o upload das vozes, o upload das caras, controlando o sistema. Eu responder-te fora do regulamento. Se não existir o regulamento, antes do regulamento, como é que tu já gerias isso? Já tens uma legislação que te protege, chamada Regulamento Geral de Proteção de Dados. Tu não podes manipular a imagem de ninguém. E, portanto, nesse sentido, como é que essa fiscalização é feita? Quem faz essa fiscalização? No caso português, a CNPD. Nós temos exemplos de multas brutais que chegaram enormíssimas a nível mundial, que foram aplicadas por causa da violação
da privacidade das pessoas. Portanto, essa manipulação não pode ser feita. Tudo o que seja utilização de imagem de uma pessoa só pode ser feita, há vários motivos, mas vamos simplificar uma vez mais, com consentimento dessa própria pessoa. É claro que há mais formas de processarmos os dados pessoais, mas para aquilo que nos importa, só tem que consentir. Nós estamos aqui a falar um bocadinho do risco limitado, mas eu gostava de ir um bocadinho anterior ao alto risco, que é onde eu estou a operar neste momento. Não, tenho aqui mesmo algumas dúvidas em relação a isto, que é o quê? Eu trabalho com muitas seguradoras e empresas de crédito, alto risco. Estamos ali mesmo no... Eu já percebi que não pode haver aqui nenhum momento em que a AI decida sobre se uma pessoa tem acesso a crédito ou não tem. Isso já deu para perceber mais ou menos. E mesmo nos processos de recrutamento, há aqui regras para isto. Isso não é totalmente verdade. Não? Então... Não. Explica-me. Opa! Não, mas os olhos do Miguel agora brilharam. Exato, eu hoje vim, acordei de manhã a pensar, eu tenho aqui algumas dúvidas que eu quero tirar. Os teus clientes não estão a ouvir, pois não, Miguel? É bom que eles estejam a ouvir, porque às vezes para saberem o que é que podem fazer. O problema geralmente é o cliente a pedir tudo e mais alguma coisa e temos de ser nós. Espera aí. Mas vamos com calma, vamos deixar o Pedro responder. Não, estamos a falar de alto risco, não estamos a falar de uma prática proibida. Okay. Portanto, o que existem são cuidados acrescidos que eu tenho que implementar nos sistemas e naquilo que eu faço para garantir o cumprimento da lei. Neste caso em concreto, e simplificando uma vez mais, é claro que tenho obrigações de auditoria mais fortes, de compliance muito mais fortes, etc. E só conhecendo o caso concreto para é melhor nem referir nomes. Sim, já estás a ouvir a auditoria, já ficaste. Opa. Sim, mas isso são processos mais pesados, por isso é que estamos a falar de alto risco. Isso é igual para todas, simplifica ligeiramente nas PMEs, mas é igual, os princípios são os mesmos. Depois, o que temos em cima da mesa é a supervisão humana, que é obrigatória nos sistemas de alto risco. Portanto, a parte humana tem sempre que intervir, precisamente para evitarmos esse bias, essa Mas fica a cara de um gabinete, um DPO da vida? Existe o próprio regulamento, ele prevê um responsável. Mas um segundo responsável? Para além do DPO, sim. Para Okay. além do DPO. O DPO é uma figura que nem sempre é obrigatória. A partir de 250 trabalhadores, sim, não é? Sim, há sempre essa discussão de que é de quando é que ele é necessário ou não, mas isso já está basicamente definido. Isso é para privacidade pura e dura. Para a implementação do regulamento do regulamento de IA. Seria uma nova profissão. É uma nova profissão. É mais um tachinho. É mais um tachinho, mas é mais uma profissão. Com necessidade de formação, e quem é que as dá? Os advogados. A necessidade de formação é uma questão bastante interessante. A literacia. A literacia é algo que o regulamento já exige desde 2025. Desde fevereiro de 2025, o regulamento disse: meus amigos, tudo aquilo que são práticas proibidas, que nós já falámos, aplica-se a partir de agora. Ponto final. E mais, a partir de agora têm que implementar programas de literacia nas vossas organizações. Sim, isto já não se pode dizer, não sabia. Não sabia. Para evitar precisamente, eu não sabia. Eu não sabia que era necessário uma função nova. E nós, enquanto developers e pessoas que prestam serviços que utilizam a inteligência artificial, que são utilizados por outros, nós devíamos ter um contratozinho qualquer assinado com as pessoas a dizer: nós não nos responsabilizamos por nada disto. Em primeiro lugar, tens que ter um bocadinho de cuidado com a utilização da expressão deployer. Não é? Ok. Tens que definir exatamente. Nós temos que passar a ter um bocadinho de cuidado o que é o deployer, o que é o provider. Portanto, essas definições são muito claras. Portanto, no caso em concreto que te estás a referir, será naturalmente o prestador, certo? Será o provider. Alguém que. E se fomos nós que instalámos a VPS, metemos lá um modelo a correr open source e colocámos lá as regrinhas todas. Mas estás a utilizar um LLM já, certo? Ou seja, sim, então quer dizer que mesmo que seja numa VPS privada, o sistema. Eu nunca sou deployer. Nunca és o deployer, porque o teu sistema não funciona sem a existência do motor base dos LLMs deste mundo, dessa inteligência que te permite, no fundo, utilizar. Não, mas espera, então, mas agora não sei se percebi. Portanto, ou seja, se o Miguel trabalha para uma empresa e o Miguel criou um servidor para essa empresa que tem lá um modelo a correr, não é? E ele está a vender serviços à empresa, portanto ao cliente dele, não é? O Miguel, na verdade, é o provider e o cliente é o deployer. Pronto, o provider é quem, no fundo, disponibiliza a ferramenta, a inteligência. O deployer é quem desenvolve a ferramenta.
Ok. É o desenvolvedor. Faz coisas assim. com a ferramenta. Faz coisas com a ferramenta. Então esperem, neste caso, apesar de o Miguel estar a usar um sistema, vamos dizer que é o Gemini da Google, não é? Que na verdade é o provider do Miguel, mas o Miguel está a vender serviços desse provider à empresa, ao seu cliente. São ambos providers. Portanto, o Miguel tem que ter atenção porque ele tem que agir como um provider. Exatamente. Ok, super interessante. Exatamente. Okay. Mesmo que o cliente peça coisas. Mas eu vejo aqui semelhanças com o tema do RGPD, não é? Porque quando tu és uma agência e estás a gerir os dados do cliente para fazer envios de e-mail marketing, também tens que garantir do teu lado que Sim. estás a usar a ferramenta certa e proteges os dados do cliente. Há aqui muitas. Até acho que é mesmo igual, na verdade. É verdade. Portanto, isso resolve-se tudo com contratos que têm que ser feitos entre os vários intervenientes no próprio processo. Certo. Isso é uma das questões que as empresas devem começar a fazer, ou já deveriam estar a fazê-lo, é precisamente antecipar toda essa cadeia em termos de provider, deployer, e eu próprio tenho a tendência de me equivocar nas definições do provider e deployer. E quem é isso? E portanto, neste caso o deployer, que é quem desenvolve o próprio sistema com base no LLM. Quem mete em produção. É quem mete em produção. Quem faz o post, quem não faz é? o post. Imaginemos. No fundo, a realidade é quem exibe um produto perante um terceiro tem que cumprir com tudo o que são as obrigações legais. Porque ele, no fundo, essa entidade é que vai expor-se, é que vai mostrar o seu próprio produto perante terceiros. Pedro, estamos a falar de hierarquias e cargos, deixa-me voltar ao tema. Portanto, há o DPO, que é a figura para a privacidade / RGPD. Qual é que é o nome técnico para o tema deste novo regulamento que ele vem criar? Ou o nome? Data Privacy, que é AI? Não é Data Privacy AI, não sei se é CISO. Então já vem, pronto. Mas só para dizer, não, sabes que os alunos de pós-graduação e mestrado já estão com os ouvidos a dizer, como assim, novo cargo, se calhar? Mas fazer o quê? Não há nenhuma pós-graduação nisso, não sei se vai haver, porque o que acaba por acontecer é um bocado isto, não é? Há um novo cargo e cria-se uma função qualquer em cima disso, uma formação em cima deste tema. A minha única questão para ti é assim: é alguém que vem dentro da empresa, pode ter formação e assume estas funções, ou terá que vir de fora? Não, é diferente do DPO, do Regulamento Geral de Proteção de Dados. É alguém que não se exige que tenha aquele nível de independência que tem o DPO a nível do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Agora, a designação em concreto, confesso que não me recordo. Está tudo bem. Gente, vamos só refocar aqui numa ótica de um departamento de marketing, não é? Que é para percebermos, tenho aqui algumas questões também que preparei numa ótica, ok, se eu sou um departamento de marketing, como é que eu poderia agir e o que é que eu teria que ter em atenção, não é? E neste caso vamos sempre olhar numa ótica de eu sou um departamento de marketing, numa ótica de deployer, não é? Sempre de risco mínimo ou limitado, está bem? Pode ser? Pedro, para focarmos aqui o assunto. Então bora lá. Imagina, Pedro, que eu vou criar uma imagem com inteligência artificial e quero partilhar nas redes da minha empresa, ok? Devo fazer um disclosure? Sou obrigado a fazer um disclosure que essa imagem foi criada por inteligência artificial? A resposta depende da imagem que vais utilizar. Ok. Depende. Se estás a manipular a imagem de alguém, tens que o fazer. Okay. Não por força do regulamento da IA, mas por força da defesa do consumidor, das regras da publicidade. Ok, interessante. E aí tens que, até da concorrência. E portanto, aí tens que, no fundo, ao fazer esse disclaimer, no fundo, que é a tua obrigação de transparência e de verdade que tens para com os teus consumidores. Ok. E se for só uma imagem de uma pasta de dentes que eu estou a vender e meti lá uns bonequinhos, isso não tem problema. Não tem problema absolutamente nenhum. Aliás, passou-se um caso muito, muito curioso com o Papa Francisco, em que não sei se recordam que ele aparece em cima de uma moto com um casaco da Balenciaga. E é aqueles casacos com o branco, aquele branco, sim. Foi manipulado. Foi manipulado. Essa foi das primeiras grandes imagens que foi viral. Das primeiras grandes imanes que foi viral. E portanto, estas obrigações da transparência, apesar de ainda não existirem na prática, ainda não serem obrigatórias nos termos do regulamento, eu tenho que ser um advogado a falar, não é? Já agora, não estar ainda plenamente em vigor, existe uma coisa chamada um pacto europeu.
E esse pacto europeu foi assinado, eu aliás representei várias empresas e sugeri que o assinassem, em que essas empresas anteciparam, no fundo, as obrigações que viriam a ser, ou que virão a ser implementadas, vamos ver o que é que sai hoje no Omnibus, mas que virão a ser implementadas a partir de agosto. Portanto, e uma dessas obrigações é precisamente esse caso que estás a dizer, e que tem a ver com a transparência. E começou muito, e houve muita pressão a propósito dessa Pois, porque o artigo 50, não é? Se eu não estou em erro, do AI Act, diz especificamente que tem que ser para conteúdos gerados com inteligência artificial, imagens, áudio e vídeo, eles são obrigados a serem assinalados claramente como conteúdos gerados por inteligência artificial. Sim, não é como o tal do Photoshop. Espera aí, mas isto depende então do risco de que a empresa, ou seja, se eu for uma PME, eu não tenho que dizer então que aquilo foi gerado por inteligência artificial? Não, tens que dizer sempre. Tem que dizer. Tens que dizê-lo. Okay. Tens que dizê-lo. Isso é, muitas empresas já o fazem para se protegerem por causa de outras legislações que se possam aplicar. Muitas das empresas, e das maiores quase todas, assinaram esse pacto europeu, tendo em conta que prevê, no fundo, esta antecipação, este compromisso responsável das empresas em utilizarem a IA de uma forma responsável. E uma das formas, por isso é que nós já começamos a ver em vídeos, até em algumas redes sociais, inclusivamente, criados por IA, ou com um símbolozinho IA não sei o quê, portanto já começa a ter mais ou menos visível nisso. Portanto, as empresas começaram não só a antecipar-se, mas também a assumirem esse compromisso ético, porque no fundo a grande questão que se coloca com a inteligência artificial é uma questão ética, não é? No fundo é muito fácil e é o grande erro que eu acho que o comum dos mortais hoje se coloca permite que a inteligência artificial o substitua no seu trabalho e depois vem discutir mais à frente dizendo que ela vai me substituir, mas ele próprio, quem é que hoje em dia já não prefere fazer uma respostazinha no ChatGPT, que alucina como tudo, não é? Mas é rápido, não é? Ainda para mais gera assim umas coisas que até são engraçadas. Eu por acaso até sou um tipo muito enfadonho. Eu até que sou um tipo muito enfadonho. Passei a ter graça, passei a saber escrever uns textos, como eu assisti numa conversa com vários empresários e diretores gerais num evento e estava também numa formação destas sobre inteligência artificial e um dos diretores gerais, não era o dono da empresa, o dono também estava, felizmente, diz-me, Pedro, isto da inteligência artificial é uma coisa fantástica. A minha secretária passou a saber escrever e-mails. E eu olhei para ele, espero que ele não esteja a ouvir, porque é mesmo para ele, não sei se ele se recorda disso, cara, não, mas eu disse-lhe assim, a inteligência artificial serve para isso, então faço-lhe uma pergunta, para que é que é secretário? Está à frente do próprio dono da empresa. Né? Ele não me respondeu e disse assim, e para quê? O que é que ela está a fazer? Eu perguntei-lhe depois o que é que ela estava a fazer, porque eu disse-lhe, eu se quiser monto-lhe aqui um agente de IA que também toma muitas das decisões que o senhor tira. Diz-me uma coisa, numa empresa onde temos um trabalhador que está a usar indevidamente o ChatGPT por desconhecimento da legislação, etc., que a maior parte do pessoal não conhece. Que não sabe. Há muitas PMEs que não sabem, não fazem a mínima, claro. Exatamente. O trabalhador está a meter, por exemplo, vai ao ChatGPT e está lá a meter contratos de trabalho, está lá a meter tudo e mais alguma coisa. Mas isto é a realidade. E a dizer, olha, vê lá se eu consigo arranjar um melhor contrato. Isto está bom ou não? Não, o problema não é o contrato dele próprio. O problema é que está lá a meter contratos de clientes, etc. Percebo. Para análise e para coisa. Altamente ilegal. As empresas deviam ter aqui algum tipo de forma de gerir isto e haver aqui regras. Mas, em última análise, o responsável é sempre a empresa. Perante terceiros, a responsabilidade é da empresa, sim. Depois, internamente, pode o colaborador vir a ser responsabilizado e, no fundo, é aquilo que se chama em direito a responsabilidade comitente-comissário, mas a empresa é quem responde em primeiro lugar, como é evidente. Deveria ter implementado sistemas internos, políticas, procedimentos, um sistema de governo, sim, que é uma palavra muito cara hoje em dia, mas um sistema de governo interno que permita, no fundo, salvaguardar essas situações e evitar que os colaboradores, e criar também guardrails técnicos para evitar que os colaboradores possam aceder a esses sistemas. Portanto, não é desculpa, não é? Portanto, isto não é desculpa. Ok. Vou dar aqui um exemplo. Igual ao GPT. Aqui não vejo grandes diferenças, parece-me quase tudo igual. Sim. Exemplo do departamento de marketing típico para gestão de leads. Ok, temos uma página que está a recolher leads para alguma coisa e vamos processar as leads numa primeira fase com inteligência artificial.
Você chega ao nome, o e-mail, o contacto, uma data de coisas no formulário. Temos de informar a pessoa, tem de haver lá uns disclaimers a dizer isto vai ser processado por inteligência artificial, se não quer. A questão não é tanto da inteligência artificial, e é a questão do Regulamento Geral de Proteção de Dados, não é? Pois. Mas não basta estar nos termos e condições. Não é preciso nenhuma checkbox adicional, não é? Não, depende das circunstâncias. Podes recolher dados individualizados das pessoas ou dados pessoais das pessoas, consentimento é a regra, mas também tem um interesse legítimo. Depende do tipo de interação e do tipo de dados que estás a recolher e das circunstâncias que estás a recolher. O interesse legítimo basicamente é eu vou ao continente, vou a fazer publicidade. Já está feito. Já ganhaste o teu. Já ganhei. Vinhas cá com o continente na cabeça, tinhas de despachar pelo menos 3 vezes, já faltam 2. E compro bananas no continente, não é? Boa, 2. Já só falta uma. Só falta uma. Tenho direito a mais uma. Falta da promoção da semana. A promoção da semana, que são as maçãs, ou seja, o continente. Então manda. Bem, vá. Que é o interesse legítimo. Ok. Que é, eu comprei bananas no continente e o continente manda publicidade sobre as maçãs. Ok. E isso cai sobre o interesse legítimo. Poderá cair sobre o interesse legítimo. Mas neste caso, ou seja, por exemplo, o exemplo que o Miguel estava a trazer é interessante, porque ele usa um sistema como o OpenAI para processar aquela lead, não é? E fazer um scoring daquela lead, se aquela lead é real, se não é real, se tem interesse, não tem, se não tem interesse, de onde é que a pessoa vem, qual é o IP que lá estava associado, o que for, não é? Portanto, mas vai a OpenAI, que é uma empresa fora da União Europeia, em princípio. Não tenho a certeza que tenham servidores cá, não sei sequer, mas em Portugal não. Pois, portanto, em Portugal não tem. E o ponto é, ou seja, mesmo que o utilizador diga lá numa checkbox e ele dê a checkbox e que diga eu autorizo que este sistema, um sistema por inteligência artificial da OpenAI dê sei lá, veja os meus dados, não é? Isto está legal. Isso está legal. Okay. Se for claro. Ou seja, se for sempre claro, na ótica de ser claro, sim. explícito. Ou seja, tem que ser porque explícito. se o utilizador não tiver lá OpenAI, como é que funciona então? Aí já não é legal. Ok. Porque é obrigatório, mas aí já não tem a ver com o regulamento da inteligência artificial, tem a ver com isso, com o RGPD. Eles batem sempre um no outro. Eles batem muito no outro. Sim. A questão da privacidade bate muito. E, portanto, aí tem a ver com transferências internacionais de dados, com processadores, quem é que vai processar os meus dados pessoais, e neste caso em concreto, quem vai ter acesso aos meus dados pessoais será a OpenAI que também vai ter. Eu vou ter que consentir quem é que vai ter acesso aos meus dados ao longo da cadeia. Gente, eu não sei se vocês estão a ouvir bem, mas isto. Mas depois fica um pouco de sensação que tudo tem um regulamento, tudo tem um critério, é preciso uma ficha para assinar do lado esquerdo, do lado direito, ao chefe, em cima, em baixo. Pergunta para ti, tipicamente costuma haver 2 prioridades quando se implementa aí, ou é chatbot ou é automação. No caso do chatbot, então o que é que tu recomendarias como fossem processos? Passo 1, passo 2, passo 3, para estar em conformidade com as regras que tu és conhecedor? Neste momento, nada. Não faças. Não se pode fazer chatbot? Não, em termos de obrigações não faças nada. Neste momento não é preciso fazer nada. Mas, por exemplo, no chatbot convém dizer. Espera aí, deixa explicar. Neste momento não é preciso fazer nada. Nos termos do regulamento da inteligência artificial. Esta hora. Porquê? Não, mas explica que é para também os nossos ouvintes terem esse contexto. Porque a obrigação de transparência só se vai tornar obrigatória a partir de agosto, se não existirem, entretanto, alterações. Esta obrigação de transparência era aquilo que nos dizia que as nossas imagens deveriam ter então o disclaimer de AI, o chatbot que estavas a referir-te. No fundo, quando interages com um chatbot, deverás indicar que passarás a ter que indicar que aquele sistema que estás a falar com uma inteligência artificial. Mas é suficiente ter nos termos e condições a pessoa que não. Não, tem que ser logo na primeira frase a dizer este suporte tem o apoio daí. Tem que ser claro para o utilizador, tal como o RGPD, não é? Tem que ser sempre claro para o utilizador que ele está a interagir com um sistema. Agora, se utilizarmos o critério de uma pessoa razoável e que entenda, que seja, digamos assim, entendível que está a falar com um chatbot, não poderia ser de outra forma. Sim. Aí está feito o disclaimer, não é? Sim, é claro. Porque devemos pensar numa coisa que é, nunca nos podemos esquecer que o regulamento é feito em termos de risco, risk assessment. Portanto, é sempre em termos de risk assessment. Logo, e estamos a falar de sistemas que são risco limitado. Estes sistemas de risco limitado, porque é que eles são limitados? Que se entende que o nível em que eles poderão afetar os direitos, liberdades e garantias das pessoas não é demasiado alto. Ou tão alto, por isso é que temos acima dos riscos limitados, temos o inaceitável e o alto risco. Ainda temos 2 acima desses, não é? Portanto, estamos a falar daquilo que é o mais normal.
conversacional, portanto, que são os chatbots deste mundo, sim, as imagens. Mas convém que o chatbot diga, eu sou um agente inteligente, claro que sim, não tentar mimicar completamente o humano. Temos que refocar aqui o debate e depois o episódio fica gigante. Eu proponho fazermos aqui umas questões rápidas, pode ser? E eu tentava que pedia-te para que fosses um pouco breve, pode ser, Pedro? Sim, o máximo que conseguires. Sim ou não? Está bem? Então bora lá. Nós sabemos que há esta questão de termos que assinalar a geração de imagens, áudio e vídeo que são gerados por inteligência artificial a partir de agosto, se nada for em contrário neste omnibus que vai acontecer, que está a acontecer hoje, na verdade. Está a acontecer hoje. E que em princípio não deverá ser alterado, não é? Portanto, em termos de transparência vai continuar igual. Portanto, temos até dia 2 de agosto para começar a implementar isto. Mas a minha questão é, e se eu for um SEO, por exemplo, e gerar texto com inteligência artificial para o blog da minha empresa, eu tenho que declarar que esse texto foi gerado com inteligência artificial? Respondendo diretamente à tua pergunta, só tens que o declarar se o teu post tiver como finalidade algo relacionado com o interesse público. Ok, boa. E saúde. Interesse público. Boa, feito. Então, mais, se usarmos, perfeito, gosto, vamos a isto. Se usarmos uma agência de marketing externa e eles nos entregarem uma campanha gerada por inteligência artificial, de quem é que é a responsabilidade legal fazer o disclaimer desse aviso de IA perante o consumidor? É a agência ou é a empresa? É a empresa que interage com o consumidor final. Ok, fácil. Ou seja, eles podem nos pedir coisas e nós estamos na boa. Perfeito. Eu estou a dar isto. Então, afinal, vou dizer à minha mulher para cancelar a viagem para o Brasil. Já podemos ficar cá em Portugal outra vez. Eu não estou a ser nada, vocês sabem, só uma questão muito rápida. Nós vamos dizer agora que foi o Pedro que nos disse. É claro que depois há questões que têm que ser cuidadas aqui, não é? Certo. Mas resposta pura e imediata, sim. Assim, ok, boa. Mas, como é que deve ser feito esse disclaimer na prática? Por exemplo, como os disclaimers às vezes podem prejudicar um anúncio, esse disclaimer pode ser feito só com uma marca da água, ou tem que ser, por exemplo, um texto no post, tem que dizer que aquilo foi gerado por inteligência artificial? Sim, a lei não te exige nenhuma forma em particular. De facto, vamos ter também temos as questões das marcas de água, mas temos que identificar claramente o consumidor que aquilo é gerado por IA, nos casos em que o temos que fazer. Ok. Recorda-me quais são os casos, só para... Nos casos das imagens, nos textos que sejam de interesse público, nos outros não, porque eles estão... Portanto, imagens, vídeo e áudio, não é? Áudio, portanto, sim. é esses três. Ok, boa. Posso ir para o chatbot? Pode. Então, vamos imaginar que eu tenho um chatbot com inteligência artificial no site, tal como aqui o Fred estava a dizer, não é? E ele está a responder a dúvidas, não é? E a captar leads, não é? Portanto, o artigo 50 diz que as pessoas devem ser informadas que estão a interagir com a inteligência artificial, não é? A minha questão é se esse aviso tem que ser no chatbot em específico ou pode estar assim numa página escondida no meu site? Do site. Tens que arranjar uma forma, e vocês é que são marketeers, de que através da qual o utilizador saiba que está a interagir com o chat. Claro, não é? Claramente, não é? Claramente. Aliás, agora estou... Sim. Boa. Então, e se o nosso chatbot... Mas imagina só... the sky is the limit. Is the limit. Desde que seja claro, Desde que seja não há claro, problema. arranjem a forma que bem entendam. Boa. Se o nosso chatbot alucinar e der uma informação errada, não é? Imagina num preço, vamos voltar ao teu patrocínio do Continente, não é? Vou dar um exemplo de Air Canada que teve um problema de giro por causa disso. Boa, porque aqui o AI Act protege o consumidor ou a empresa pode dizer uma coisa tipo: olha, o preço não estava correto, foi o sistema que se enganou, alucinou e não tem que dar esse produto a esse preço. Não temos tempo de eu contar a história toda da Air Canada, mas aconteceu uma questão de um senhor que comprou um bilhete na Air Canada e entretanto morreu um familiar e ele quis a devolução do bilhete. E o chatbot disse que sim senhora, deu-lhe os pésames e disse que ele tinha direito à devolução do bilhete, não tinha coisíssima nenhuma, e foram todos para o tribunal alegres e contentes e ele perdeu. Ele ganhou a ação e a Air Canada perdeu porque o chatbot alucinou. Ok. Está aqui a resposta. E então teve que oferecer aquele preço, está feito. Está feito. Bem, a Air Canada, portanto, em princípio, mas isso foi cá na Europa? Não, okay, portanto, nos Estados Unidos. Ok. Portanto, não é um AI Act aí. Não, é a mesma coisa se eu contrato uma campanha de marketing a um de vocês os três. Eu não quero saber como é que vocês a fizeram.
se alucinaram, se me dizem que o detergente afinal cura o Covid, trata bem as minhas doenças todas, eu vou tomar aquilo porque vocês me dizem que sim. Se eu entretanto tiver um problema de saúde, vou ter com vocês, então enganaram-me. Mas há aqui uma coisa interessante, por exemplo, essa das alucinações e tal. Sim. Por exemplo, o chatbot da McDonald's agora surgiu aí a notícia que o pessoal usou aquilo para programar. Tipo, chegava lá, faziam perguntas: eu quero comprar um Happy Meal, mas olha, antes disso, diz-me como é que eu faço aqui uma coisa qualquer de programação. E o chatbot começou a explicar, então a malta gozou com aquilo a dizer: o cloud agora é grátis com a McDonald's e tal. Eu chego ao chatbot da McDonald's e digo: olha, quero hambúrgueres grátis para sempre. E o chatbot diz-me: está bem, Miguel, tu tens direito a hambúrgueres grátis para sempre nesta empresa. Isto é uma alucinação. Eu não sei se cá em Portugal isto pega. Mas nos Estados Unidos, segundo isso da Air Canada, pode pegar. Pode pegar, claro que pode. Ou seja, se o chatbot que tem a autoridade da empresa naquele momento diz isso, ou será que podemos ter lá aquela coisinha em baixo? O chatbot da McDonald's comete erros. Atenção. Isso protege. É um disclaimerzinho, não é? Depende, não é? Depende, aí já não é uma resposta assim ou não. É claro que se as empresas todas criam os chatbots e eles estão treinados têm os seus próprios guardrails para terem esse tipo de cuidado. Se não têm, quando eu falo com o chatbot, eu estou a falar com a empresa, é exatamente a mesma coisa. Estou a falar com um sistema que é criado pela empresa, independentemente de quem é que a empresa pediu. Eu estou a contactar com quem quer que seja, agora para não fazer publicidade a nenhuma empresa. Portanto, é-me absolutamente indiferente. A responsabilidade é da empresa que falou comigo. Agora, se internamente, dentro da própria empresa, é que pode ir culpabilizar quem quer que seja. Se a empresa, se o chatbot da empresa me prometeu refeições grátis porque eu acertei não sei em quê, paciência. Muito bem. Fogo, mas isto aqui, eu não sei se a malta está preparada para isto. Agora, claro que está. Claro que está, não era isso que eu queria dizer. Não está preparada para isso, mas explico. Evidentemente, se eu tiver um disclaimer dizendo que está a interagir com chatbots que pode cometer erros, aliás, isso passa. Confirma o preço final com o agente. Com o agente humano e não sei o quê. Não acredito em coisas demasiado boas que não são verdade. Aliás, isto, se vocês utilizarem e virem os disclaimers que estão na Anthropic, no OpenAI e nesses sistemas todos, tem lá este disclaimer. Sim. Este conteúdo é gerado por IA, a resposta comete erros e a resposta pode não ser exatamente aquilo que pretende. Ou seja, aí é uma boa best practice. Talvez se encontrava aqui o deles, mas não. Se vires no OpenAI, tens. Estou em modo programador, aqui nem aparece nada. Bem, mas sim. Posso avançar? Pedro, mais uma questão. Fala-nos um pouco sobre quando é que tem que haver, segundo o AI Act, um human oversight, portanto, esta verificação humana, e se eu no departamento de marketing, por exemplo, tenho que ter alguma política para escrever que aquele documento, por exemplo, foi verificado antes por um humano. Sim. Portanto, explica-nos quando é que é necessário este human oversight. O human oversight como nós falámos há pouco, é só nos sistemas de alto risco. Ok. Certo? Portanto, nos créditos, por exemplo. Nos créditos, nas seguradoras, portanto, tem tudo o que diga respeito a aquilo que pode afetar, digamos, pode alterar a vida das pessoas de forma mais significativa, não é? Portanto, e o que se deve fazer, o que as organizações devem fazer são políticas internas muito claras e explícitas, no sentido de como é que esse human oversight é processado, certo? É feito. Portanto, basicamente é isto. Ok. Diz, Fred. Não, estás bem? Então, eu acho que vou entrar aqui nas últimas questões. Posso? Na última questão, na verdade. Não sei se vocês querem adicionar alguma. Não? Epá, eu acho que depois tenho de ficar com o teu telefone. O Fred é mais preocupado com a questão do RGPD. Eu acho que sim. E bem. É mais a profissão. Ou seja, vejo que há aqui um novo cargo. Não é? Ele gostou, está ali preso. Mas se vocês souberem, sim. Eu só me sentei agora a saber dessa informação agora. Aliás, já sabes o nome então do cargo? Não. Nós podemos ver no ChatGPT como é que se chama, que eu também não me recordo. Mas o que estás a dizer é bastante interessante. Por força da inteligência artificial foram criados novos cargos de ética nas organizações, um compliance diferenciado, pessoas que conhecem melhor os próprios sistemas de inteligência artificial para os poderem tentar explicar. Portanto, alguém que tenha uma literacia
beneficia em termos de inteligência artificial muito mais forte do que nós, comum dos mortais. Mas aqui a grande diferença foi que também, quando houve em 2020, 2021, quando apareceu o ímpeto de vem o ChatGPT, etc., também se falava de cargos que depois acabam por não existir, o chamado prompt engineer. Não deixou de ser uma função para passar a ser uma tarefa em específico, não é? Exato. Mas aqui a grande diferença é que existe um cargo, um conjunto de documentos que simbolizam as tais regras que são necessárias ter em prática, e alguém tem que saber, porque o que é a cena do outro lado? A cenoura do outro lado é isto é a regra, e depois tem um chicote do outro lado, isto é a multa. E a minha pergunta para ti é: quais são as multas aplicadas a este tema, ou se nesta primeira fase não há? Há aqui um período em que... Ao cargo não. Ao cargo não, eu refiro... Bom, ao cargo também poderia haver, porque o DPO também tem responsabilidades, não é? Pode haver, como pode existir com qualquer colaborador dentro da organização. Mas a empresa tem multas se não cumprir com as regras? Se não cumprir com a IAEC. Sim, tem multas. Tem multas, mas há um período que é o período... 35 milhões, etc. Coisa pouca. É coisa pouca. É coisa pouca. Mas repara, tu falaste há bocadinho do que não estava ainda bem definido, talvez fosse a Anacom, talvez fosse outra entidade a fazer fiscalização. O ano passado saiu uma informação a dizer que a CNPD não tinha fiscais suficientes para fazer as regras. Bom, se calhar agora já tem, não sei. Mas ontem saiu uma notícia a dizer que o Conselho Superior de Magistratura não tinha dinheiro suficiente para fazer o relatório daquilo que eram os dinheiros recebidos pelos partidos. Na prática, estamos a falar do contexto europeu, é uma coisa, e não estou a dizer que Portugal está excluído dele, mas no contexto português, será que isto vai ter alguma aplicabilidade? E eu sei que é uma pergunta difícil, porque tu estás numa vertente em que, de um lado, tens que dizer que sim, não é? Porque as tuas funções, os teus clientes assim cumprem, mas depois na prática conseguimos ter organizações que fiscalizam esta secção da AI Act? Esperemos que sim. Aliás, a própria Anacom esteve num processo de contratação de pessoas precisamente por causa do volume de trabalho que viria aí. E, portanto, a Anacom tem pessoas muito competentes nesta matéria. Eu sei disso porque nós, de certa forma, colaborámos num projeto que se chamou Bridge AI, que foi trazer, no fundo, explicar o que era o AI Act para os decisores políticos, e a Anacom também participou nesse projeto, e posso dizer que tem profissionais bastante competentes mesmo. E, portanto, não creio que esse seja problema, e quem está à frente da Anacom sabe perfeitamente o que é que está a fazer. Qualquer, mas a questão se é competente ou não, quer dizer, nem coloco isso em causa, tenho certeza disso. Mas Fred, é o volume. deixa-me só responder-te uma coisa que é... O volume é tão massivo. Certo. Não é? AI Fred, também a ajudar. É isso, mas é o volume que é massivo. Vamos sempre dar a este exemplo, que eu acho que foi o Pedro, que também trabalha com AI, o formador que teve cá, o Pedro Esteves, se não estou em erro o nome dele, que é... As regras são para cumprir. O que tu estás a dizer é, sim, há sempre há sempre voltas a dar a não cumprir com as regras. Isso é sempre possível, ok? Nunca há forma de qualquer Anacom ou qualquer entidade conseguir rever todo o conteúdo criado por inteligência artificial e estar em todas as empresas. Da mesma forma como as regras são implementadas, e é para andares a 120 na autoestrada. Não quer dizer que as pessoas não incumpram, não é? Certo? Ou seja, não é por... E acaba cada um... Não, mas está aqui uma confusão, que é a seguinte: quando foi o tema do RGPD, houve um período antes da entrada em vigor em que foi dito assim: olha, vêm estas regras, cumpram, não é? Isto foi aprovado em 2024, Fred. Sim, mas há 2 anos. Sim, mas estou a pegar nas palavras do Pedro, que foi a propósito do tema do chatbot. O teu comentário, que ainda não está a esta hora, não é? Mas depois será obrigatório cumprir. Mas na verdade já devia estar implementado agora. E por isso é que muitas empresas, eu falei no Pacto Europeu, por isso é que muitas empresas já implementam isso. Já o implementam precisamente porque é algo que vai ser inevitável. E, portanto, é mais dia, menos dia, pode ser inevitável. É claro, porque como temos a forte concorrência dos americanos e dos chineses, provavelmente essas obrigações para muitas empresas, como são pesadas, pode-se adiar a obrigatoriedade legal um período de tempo, mas não indefinidamente. Sim, desculpa. Não, e no contexto em que nós temos agora, ok, temos aqui as nossas regras, está tudo certo, etc. Vamos colocar a hipótese que a empresa estrangeira, e se calhar deve ser muito semelhante ao RGPD, mas esclarece-me tu, quer implementar o seu serviço de LLM, ou os seus serviços que tem aí, pronto, se calhar é mais fácil, no mercado europeu. Tem que ir às regras, Sim. E aí é vice-versa, tal como já existe. Claro, como nós também temos que participar nas regras chinesas. Exatamente. Bem, então, em género de fecho, eu tenho aqui 2 questões para ti, Pedro. Uma, que é: que datas então é que os marketers têm que estar atentos nesta implementação, nestas regras que devem obedecer? Que datas são essas? Nós falámos, sim.
Eu não gosto de que olhem para datas nem para multas. Aliás, eu implementei muitas vezes, fiz muitas implementações do Regulamento Geral de Proteção de Dados e há uma expressão que eu nunca utilizava, que é a multa, que é o medo. Acho que as coisas não devem ser implementadas a medo. Mas tu estás do lado de quem passa a multa ou estás do lado de quem recebe? Quem recebe... Não, eu acho que o que vem, e a minha recomendação é não ligar tanto às datas, mas ligar àquilo que é ético e responsável fazer-se. Se tu estás a criar uma campanha de marketing e utilizas imagens que são feitas pela IA, com inteligência artificial, e não é totalmente claro que assim seja, faz o disclosure. Porque é que não has de fazer o disclosure de alguma forma? A criatividade está lá na mesma. Sim, a ética e valores da empresa tem a ver com isso. E eu acho que passa muito por aqui. Se nós estamos à espera daquele ai Jesus, que agora veio o 2 de agosto, e o que é que eu faço? A minha vida é um mau princípio. Porque, no fundo, o que deve presidir, o que deve estar a montante disto tudo é a parte, como estavas a dizer, a parte ética, a parte responsável, a parte transparente. E conseguem-se fazer campanhas de marketing muito interessantes com base nisso, não é? Aliás, temos uma campanha de marketing muito, muito interessante da Heinz. Eu estou a fazer publicidade, mas a campanha é pública. Está tudo bem, depois do continente, venha ao próximo. Estou a brincar, vai. Em que eles fizeram uma campanha de marketing em que pediram à inteligência artificial, utilizando a inteligência artificial, queriam divulgar a marca, no fundo. E pediram à inteligência artificial para descobrir na internet tudo o que fosse relacionado com ketchup. E a inteligência artificial andou bilhões de dados de ketchup, e o resultado final era uma embalagenzinha, era um sistemazinho que dava a entender que era Heinz. Ok. Porque a maior parte do conteúdo que a inteligência artificial e não estava programado para ir à procura da Heinz. Sim. Mas o resultado final que foi, e eles disseram mesmo, isto foi inteligência artificial. Portanto, a Cadbury's também utilizou a inteligência artificial e disse a todas as pessoas na Índia, acho que foi um programa na Índia para ajudar populações mais carenciadas, o comércio local, para ajudar o comércio local, exatamente, assim é que foi. Utilizou a inteligência artificial e disse aos consumidores, eu utilizei a inteligência artificial. Foi uma campanha que fez enorme sucesso. Essa da Heinz, do ketchup, fez um enorme sucesso. Coca-Cola também. A Coca-Cola também teve um, mas essa teve um problema, porque a Coca-Cola é uma campanha bem interessante em termos de marketing. É um processo. A do Natal, não? A do Natal, em que criaram os caminhõezinhos e as renas e mais não sei o quê, mas aquilo era tudo feito pela inteligência artificial. Mas a Coca-Cola fez o disclosure, disse que era feito pela inteligência artificial. Foi amplamente criticada e altamente criticada por uma razão, faltou alma. Mas aí já é uma percepção para a qualidade do anúncio, percepção. Sim. Não. Mas, portanto, dei aqui 3 exemplos paradigmáticos de organizações que, com campanhas de marketing eficazes e amplamente eficazes. A Indiana acho que foi uma campanha que utilizaram inclusivamente uma atriz muito conhecida e que não tiveram problema nenhum em dizer isto foi feito por inteligência artificial e que resultaram e que tiveram uma eficácia muito forte. Pedro, personifica na pessoa do Diogo a pessoa que considera que os regulamentos e as regras são muito importantes e têm que ser impostas. Personifica na pessoa do Miguel que isso está a restringir a liberdade criativa e a inteligência artificial e que nós europeus não estamos a evoluir à mesma velocidade que poderíamos estar a evoluir por conta desses regulamentos. Epá, não sei se é bem assim, não me quero posicionar desta forma. Não, sou metafórico. Eu disse. Não, porque eu tenho clientes a ouvir isto. Tu és um libertinário. Não, olha, já estou a mudar a minha percepção em relação a isso. O Diogo tem estado a perceber isso. Há 2 anos atrás era assim e agora já estou muito mais responsável. É um problema para a Europa estar a construir tantos muros e estamos a ver outros mercados numa evolução tão mais rápida. É só uma discussão que todos os podcasts trazemos. Mas espera, deixa-me ouvir o especialista. Já foi respondido ao longo do episódio. Não, a questão é por isso é que a Europa está a negociar, portanto, esta dilação em termos de implementação das regras, não é? O Omnibus aparece precisamente para tentar que a Europa não perca o comboio americano e chinês. Dá só um contexto. Espera aí. O que é que tu vês? Espera aí. Mas dá-me só um contexto para os ouvintes o que é isto do Omnibus e o que é que está a acontecer. O Omnibus traduz-se numa simplificação do Regulamento Geral de Proteção de Dados e numa simplificação do Regulamento Europeu de Inteligência Artificial e da Diretiva dos Serviços Digitais. E, portanto,
é uma simplificação, porque a Europa também chegou à conclusão de que a tecnologia evolui tão rapidamente e a Europa não está preparada ainda. Existem, no fundo, ainda documentação técnica, etc., para uma plena aplicação do Regulamento Europeu de Inteligência Artificial. E, portanto, para permitir às empresas que elas continuem a desenvolver tecnologias, etc. Portanto, para não criar, não bloquear já isto. É uma espécie de simplificação que está a ser discutida. Que está a ser discutida e que a partir de hoje vai ser um fumo. Um fumo branco? Vai ser branco, sim, já estas coisas normalmente não há grande história, ou há pouca história. E portanto, mas vai haver alguma simplificação das regras que nós estamos aqui a falar? Vai haver em princípio, estas das transparência vão se manter. Em princípio, essas vão se manter, mas vamos ter alguma simplificação. Porquê é que a Europa sente isto? A Meta, por exemplo, não lançou um dos modelos na Europa por causa das regras europeias. Claro. Um dos modelos melhores que eles tinham, que se não estou a errar, o Lama 3. E o Meta Ray-Ban Live não está disponível. Quem tem óculos não está disponível cá. Exatamente. Portanto, há vários. E a Europa também não pode perder esse comboio, mas também não é a qualquer custo. Nós temos o exemplo da Anthropic e do mitos da Anthropic, não é? A Europa quer evitar, ainda para mais no caso da Anthropic, é curioso porque disponibilizaram os sistemas agora às grandes empresas, Microsoft deste mundo, etc. Não é? Mas, Pedro, e ao Departamento de Defesa norte-americano. Quer dizer, em que é que ficamos na ética, onde é que ficamos no meio disto tudo? Tu tens uma visão dos bastidores, andaste nas redes da Comissão Europeia e eu sei que tens uma visão europeísta, mas uma vez que tu também tiveste contacto, e falámos isso em off, com os responsáveis da Mistral e outros grandes que foste acompanhando, qual é que é o sentimento deles? Também é de não conseguimos crescer porque estamos presos a algumas amarras, ou não? Isso não é um problema porque eles querem o outro mercado e não este? Não, tal como o Regulamento Geral de Proteção de Dados, ele nasceu também de um compromisso. Eu acompanhei alguns desenvolvimentos que foram feitos, na altura estava na Ordem dos Advogados e era uma das pessoas que acompanhava esses trabalhos, e ele nasce também de uma força, de um compromisso também que foi feito com os Estados Unidos. E aqui, se nós repararmos, se pensarmos bem, quando tivemos estas discussões do Código de Prática, das primeiras, todas as empresas que lá estavam representadas não eram europeias. Portanto, naturalmente que a Comissão Europeia teve e o Departamento da Inteligência Artificial da Comissão Europeia teve esta preocupação de ir beber as preocupações dos grandes players para que a implementação prática do regulamento fosse eficaz e também não fosse um travão a essas grandes empresas. Que é curiosa a perspectiva, não é? Eu faço um regulamento europeu, mas vou pedir, que é inteligente, vou pedir feedback aos grandes players do mercado. O único que não esteve presente nestas negociações foi a Meta. Sim, mas é para não haver logo um choque enorme e de repente faz um regulamento, mas o regulamento vale o que vale, não é? E é aquilo que os advogados dizem que é o venire contra factum próprio, não é? Que é a legislação participativa. Eu acho que é uma palavra latina já agora. Acho que foi a primeira vez no podcast. De repente elevámos aqui muita coisa. Sim, agora. Desculpa, explica. É que no fundo estas empresas, elas próprias colaboraram num código, no fundo, para ajudar a implementar as regras que se vão aplicar a elas próprias. Claro. Portanto, elas participaram. E foi muito curioso ver a postura da Google, por exemplo, não tem nada a ver com a postura da Apple ou da Microsoft. Tem posturas completamente diferentes. Sim. Mais ou menos aversas ao risco. Em que sentido? Como? Eu não posso entrar eu só para ter uma ideia. Mas há uns mais abertos do que outros. É isso? Há uns mais aversos ao risco e outros menos, não é? Portanto, posso-vos dizer que a Google, que eu concordo perfeitamente com a postura deles, é uma empresa toda atirada para a frente. E no sentido de sem medo e no fundo, com uma interpretação mais liberal do enquadramento normativo que existe. Posso dizer que a Apple, por exemplo, apesar de ser é muito mais restrita nesse aspecto. Mas também que o posicionamento deles foi privacidade e agora há de ser qualquer coisa a ver com AI. Quem é que tem mais a perder no mercado agora? Eu acho que ninguém tem a perder destes grandes players, ninguém tem a perder, tem que todos apanhar o barco, porque ninguém tem grandemente a perder. Acho que o verdadeiro perdedor no meio disto tudo pode ser o utilizador final. Muito bem, Pedro, em género de conclusão. Essa aí deixamos agora todos a pensar. Em género de conclusão, há aqui alguma recomendação que tu
darias aos marketers que nos estão a ouvir em relação aqui especificamente ao AI Act? O que é que tu dirias? Os marketeers são, e não é por estar aqui com 3, são das profissões ou dos profissionais que mais desafiam o jurista. Ponto número 1, porque trabalham sempre on the edge. Ponto número 2, porque têm que fazer chegar mensagens arrojadas ao utilizador final. Ponto número 3, porque o céu nem sempre é o limite. E o papel do jurista não deve ser aquele que deve estar a bloquear o marketing. Portanto, o conselho que eu daria aos marketeers era um pouco mais de literacia em termos de inteligência artificial, não para saberem com que linhas se cosem, digamos assim. Uma literacia mais cuidada, não é ter aquelas coisas chatas de tens de cumprir com isto, se não pagas aquilo. Não é nada disso. A literacia, como é que até tão simples como isso, eu até dou formações relativamente a várias organizações em que dividem em 2 partes. Uma primeira parte é um engenheiro que vai ensinar o prompt engineering. Até advogados fazemos isso. E eu depois explico um bocadinho a parte legal e tal, os cuidados que têm a ter. E agir, são coisas light. Eu acho que hoje em dia, já no RGPD se passou isso, se passámos por isso, e agora no regulamento também. Já vimos uma proliferação de consultores que se tornaram especialistas. É incrível, não é? Vamos só fazer aqui um disclaimer. Eu não sou especialista, está bem? Só seria essa ordem dos outros, se a minha ordem dos advogados dissesse que eu era especialista e não sou. Eu sou curioso, que é diferente. E eu acho que nós vemos aqui uma proliferação de entendidos numa matéria quando antes ninguém era entendido. De matéria que não existe nenhuma. Havia advogados mais especializados em tecnologia, mas não, agora temos de repente uma coisa que aparece há meia dúzia de anos e toda a gente é especialista. Estás a pensar em advogados em específico, não é? Porque advogados e não só. Não? E não só. Em todo lado. Em todo lado. Então nós vimos isso acontecer no nosso mercado, que era tipo, sai uma ferramenta e há especialistas no dia a seguir naquela ferramenta, não é? Que já estão a usar, a dizer que toda a gente está a usar aquilo mal. Exatamente. Tal como no Regulamento Geral de Proteção de Dados, as pessoas começaram a comprar esse tipo de serviços, no fundo, com medo da aplicação das multas e, no fundo, para provar a terceiros, não, que tentámos e até estamos a fazer e tal. Eu acho que não, as pessoas têm que ser, essencialmente, ensinadas a utilizar as coisas. E depois, então, sim, é claro que existe muito trabalho para toda a gente, claro que existe, é uma coisa nova. Claro que sim. Agora, não vale a pena também criar aqui um bicho de 7 cabeças. E acho que tem que começar pelo início. Primeiro, ensinar as pessoas, não ter medo de ensinar as pessoas como é que usar. E desde pequenos, não é? Eu, aliás, em casa, ensinei uma estudante universitária que usava o ChatGPT. E o OpenAI, e dizia que na faculdade toda a gente usava e tal. E eu disse-lhe: não uso o ChatGPT, não faças copy-paste, questiona-o e pensa por ti. E cada vez que ele te disser alguma coisa, vai pesquisar ao Google, vai pesquisar onde tu quiseres e vê se aquilo é efetivamente verdade. E não tive mais conversa nenhuma. E ela aplicou isso. Ela diz-me: Pedro, na faculdade, no curso, tive o teste X, Y, Z, não interessa. Todos fizeram com o ChatGPT, uns até chumbaram. E tu, fizeste com o ChatGPT? Fiz. Mas fui confirmar as fontes e fui confirmar se aquilo estava certo ou não estava. E qual foi a tua nota? Foi a melhor da turma. Pois é isto. É sempre o conselho que eu dou é: pensem no Gutenberg quando foi criada a prensa. Pensem nisso. Nós temos que utilizar a inteligência artificial para sermos melhores, não para sermos substituídos. Muito bem. Com esta melhor que esta não dava para acabar. Pedro, só te agradecer imenso por ter estado aqui connosco e todos os teus conselhos. E sim, gente que nos estão a ouvir, muito obrigado também por terem estado até ao final deste episódio. Vemo-nos na próxima semana. Tchau. Obrigado. Marketing por idiotas.